Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, vamos estar dando continuidade ao Try Hacking. Então, a gente está voltando à série de Nmap. Então, eu estou regravando esse vídeo, né? Eu tinha gravado um vídeo, feito ele, fiquei bem bonitinho, mas acabou que eu perdi a gravação, né? Eu sou ainda não sou muito bom com essa parte de mexer com o OBS, e aí eu estou utilizando o Zoom para gravar. Eu acabei esquecendo de retirar a opção de pausar a gravação do botão na tecla de hífen, né, na tecla de da setinha, né, onde você define uma sintaxe. Aí acabou gerando problemas. Enfim, nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre, vamos ter uma visão geral, né? No vídeo passado a gente viu um pouco sobre os suítes do Nmap, e agora a gente vai ter uma visão geral sobre alguns tipos de scanners e varreduras de portas. O primeiro tipo de varreduras, as varreduras que a gente vai ver, né? Varreduras do tipo TCP, ScanSim, né? Os famosos semi-abertos, e as varreduras UDPs, né? E dentro dos scanners de portas mais comuns, né, menos comuns, desculpa, tem alguns que esses entram o TCP no scan, o TCP FinScan e o TCP MESScan, né? Então, em questão assim, em excesso, em exceção às varreduras UDPs que tem um propósito específico, em relação a digitalizar portas UDPs, né? E todo mundo sabe que existe o protocolo TCP e o protocolo UDP e tem portas que trabalham TCPs e trabalham UDPs, né? E tem scanners que somente você obtém resultados através de um scanner UDP. Então nesses tópicos, você vai entender a diferença, vai começar a entender como trabalha essas varreduras, né? Como que funciona na prática toda essa parte e vai entender melhor aí a parte de verificação de conexão e etc. Então, já tinha respondido a questão, você não precisa digitar nenhuma resposta, você pode já pode clicar em questão feita, e aí ele vai falar um pouco sobre o que que é a varredura TCP, né? Quando a gente vai realizar uma varredura na Nmap, a gente define e a gente quer realizar uma varredura TCP completa, a gente coloca a sintaxe "-st", porque ela faz uma comunicação TCP padrão, né? Que é a de handshake de 3 vias, né? O que seria um handshake de 3 vias, né? Ele até aconselha você estudar a parte de introdução a redes, e eu recomendo vocês estudarem redes de computadores. Eu acho que é imprescindível vocês adquirirem tais conhecimentos, porque é um conhecimento que vai te ajudar muito na hora de desenvolver suas habilidades, tanto como pentester, como um profissional de defesa, ali trabalhando dentro de um SOC, na área de inteligência, na área de monitoramento de segurança de redes, e etc. Então, recapitulando rapidamente, né, como ele fala, um handshake de 3 vias, ele seria como se fosse um telefone. Então, o cliente, a pessoa que vai fazer a ligação, ela manda um SIM, o servidor ele responde com um SINAC, né? Então, por exemplo, o fulano fala, alô, eu queria falar com o Jorge, e aí a outra pessoa da linha fala, tudo bem, eu vou passar para o Jorge. E aí a pessoa, você fala, ok, eu aguardo. E você termina respondendo com arte. Então, essa seria o processo, né? SYN, SYNAC e Acknowledge. O SYN vem do client, o SYNAC do server e o ACK do,
do próprio cliente também. E você vê aqui um exemplo, né, no próprio Wireshark, né? Então, um IP fechando a comunicação com o outro. Então, o IP 142 manda uma requisição para o 141, o 141 responde com o SYNACK e o 142 responde com o ACK e aí fecha essa comunicação. Então, esse é o princípio fundamental de redes TCPs e IPs, né? Mas por que eles se relacionam com o Nmap? É uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo agora, mas o que tem a ver com o Nmap, né? Principalmente para quem está iniciando. Para quem já manja, já tem conhecimentos de rede, talvez não se pergunte, né? Ou muitas vezes você nem se perguntou, você já está pegando o raciocínio, né? Mas como é uma barradura TCP Connect já se refere no nome, ele, quando a gente vai fazer um scanner de portas, principalmente portas TCPs, e eu dou um exemplo de porta TCP, que é a porta 80, que é a porta HTTP, que a gente geralmente se conecta para acessar websites, ele faz um TCP Connect, né? Então, ele faz um handshake de 3 vias, né? Então, ele faz um SYN, um SYN-ACK e um ACK-Knowledge, para a gente obter uma resposta aí do servidor e, assim, fechar essa comunicação. E aí, a RFC 793, ela diz que se a conexão não existir, ou seja, eu tentar bater uma comunicação com uma porta que não existe, ela vai aparecer como fechada, né? E aí ele vai enviar um reset, ele envia outra coisa ao invés de um ACK, SYNACK, né? O servidor envia outra coisa, né? O que a gente chama de RST. E por quê? Porque ele diz que não existe a porta. Então ele reseta a comunicação. Ele fala, a porta está fechada para que você quer continuar tentando fechar uma comunicação, né? E aí, se o Nmap enviar uma solicitação TCP com sinalizador SYN, definido para uma porta fechada, o servidor de destino ele responderá com um pacote TCP com sinalizador REST, né? E definir, né? E aí mostra que a porta está fechada. Então está aqui um exemplo. E aí existe sempre uma terceira, uma outra coisa também, que o destino, né? Se no entanto a solicitação foi enviada para uma porta aberta, o destino ele responderá com o pacote TCP, com sinalizadores SYNACKs definidos, e aí o Nmap ele marca essa porta como aberta, né? Só que tem uma terceira possibilidade, né? O que que é? Muitos firewalls eles são configurados para simplesmente descartar os pacotes de entrada. Então, o Nmap envia uma solicitação TCP sim, ele via lá, o alô, tudo bem? E aí não recebe nada de volta. Isso indica que o quê? As portas elas estão filtradas, ou seja, o firewall ele dropou, né? É meio que na hora que ele estivesse fazendo o caminho, ele mandou sim, falou alô, a pessoa já desligou na cara dele, né? É basicamente isso. Eu acho que você já deve ter feito isso, principalmente quando recebeu uma ligação de spam. Nem espera ou sinhar que acontecer, já manda, ou já desliga na cara da pessoa, né? E aí você pode fazer isso como, por exemplo, no seu próprio Linux aí, né? Eu vou iniciar a nossa máquina aqui, iniciar o Attack Box, né? Vamos ver se ele está funcionando. E aqui a gente tem um comando iptables. E o que que ele está fazendo? Opa, espera aí que ele dá uma bugada aqui. O que que ele está fazendo esse comando iptable? Então, está chamando iptables, ele está definindo que o tipo de interação de interact, de input, né? Vai ser tipo de input, de entrada, vai ser pacote de entrada, né? Que ele vai interagir ali. Ele definiu o tipo de protocolo, que é o protocolo TCP. Esse deport qual porta de destino eu vou escolher para ele barrar, né? E aí, eu coloco uma porta determinada e coloco menos J de reject. Então, toda a conexão de entrada que vem para a porta 80, por exemplo, ele rejeita. E aí ele dá um reject with, né, com o TCP reset. Então, ele manda ali
o Reset TCP, um RST, né, para a pessoa. E aí, fica um pouco mais difícil você obter uma leitura do seu alvo, mas não impossível. Para isso que existem técnicas de bypass, né? E aí, né, tem as perguntas. Qual RFC define o comportamento apropriado para o protocolo TCP? Como a gente viu aqui, a RFC 793, que eu recomendo vocês darem uma lida. E se uma porta for fechada, qual sinalizador o servidor deve enviar de volta para indicar isso? O RST. Continuando nossas tarefas aqui, a gente parte para o SYN, né? Então, o que que é o SYN? Né, os scans do tipo SYN. É um dos mais comuns, talvez vocês vão ver muito tutorial colocando lá Nmap, "-s" e o S maiúsculo, porque o que acontece? As varredoras SYN são usadas para varrer intervalos de portas para diversos destinos, né? Milhares de destinos e tudo mais, né? Deixa eu terminar a máquina, eu acho que hoje eu cometi um erro mexendo na máquina, acabei dando uma prejudicada nela. Mas enfim, depois eu arrumo. E aí, ah, ela consegue varrer vários intervalos de portas, só que, no entanto, esse tipo de varredura ela funciona um pouquinho diferente. Ela existe a semi-aberta, ou half open, ou a stealth, né? Que onde essas varreduras TCPs realizam um handshake que realiza o handshake completo de 3 vias com destino, e as varreduras, sim, elas enviam um pacote TCP REST. Então, como que seria? Elas começam fazendo um handshake de 3 vias, porém, em vez de o retorno ser um ACK, vai ser um REST. É a mesma coisa que acontecesse da seguinte forma. Eu ligo para o Jorge e falo assim, olá, Jorge, tudo bem com você? Né? Ou pergunto, olá, eu queria falar com o Jorge. Aí a atendente fala, tudo bem, eu vou chamá-lo. E aí eu vou lá e desligo. Por quê? Quando o atendente falou, eu vou lá chamá-lo, eu sei que o Jorge está ali. Então ele me retorna como se fosse um resultado ali de, opa, a porta está aberta, opa, ele existe, ele está presente, né? Então uma porta, então ele faz esse tipo de envio para evitar que ah, evitar muitas das vezes que um faro, que o servidor, ele barre a comunicação, né? E aqui está um exemplo no Wireshark, né? Então envia lá um SYN, aí tem o SYNACK, e aí no fim tem o reset ali, né? E aí você obtém o retorno, né? A resposta, né? Que a porta provavelmente está aberta. Porém, esse tipo de técnica, ela é para contornar IDS antigos, mal configurados e blá blá blá, né? Hoje, você, hoje com IDS mais modernos, firewalls mais modernos, esse tipo de scanners não funciona muito bem. E tem algumas desvantagens, que é usar como sudo, e às vezes os serviços eles podem ficar instáveis, podem ser interrompidos. Nunca aconteceu comigo, né? Mas não é bom ficar saindo rodando scanner sim, constantemente em serviço, principalmente em serviços que são serviços que estão rodando alguma aplicação bem antiga ou algo do tipo que pode causar instabilidade ali, ou o servidor não esteja bem configurado para receber tantas requisições assim, de uma vez só. Então, as varreduras sim, elas são varreduras é, que ajuda a, 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 pelo menos, entre aspas, vai passar ali um firewall, o antivírus, né? Porém, se uma porta for fechada, o servidor ele responderá com o pacote REST TCP, e se a porta for filtrada por um firewall, o pacote TCP sim será descartado ou falsificado com uma redefinição. Então, o, o, o SYN, ele é bem problemático porque ele também cria o seu próprio pacote, né? Então, ele acaba criando o seu próprio pacote para fazer esse tipo de scanner. Então, se você vir aqui em Nmap Sim Scan,
você obtém mais informações aqui dos tipos de scanners, né? E ele fala, né, dá mais detalhes de como é feito, né? E, e fala que é uma provedora bem discreta, bem furtiva e blá blá blá. E o motivo do uso do sudo é isso, né? Porque ele acaba criando aí pacotes, né, para ser utilizados e blá blá blá, né? Então, eu recomendo vocês explorarem muito a documentação, entender mais sobre TCP/SIM, os tipos de scanning, etc., que com certeza vocês vão ter mais, vão adquirir mais skills, mais conhecimentos sobre na hora de fazer uma varredura, e vocês podem fazer o seguinte, montar um laboratório, coloca o Wireshark rodando na sua máquina, o TCP-Dump, outra ferramenta de monitoramento de redes que não vem à mente, e roda o Nmap, né, e vai vendo quanto de frames, quanto de conexão de requisições de rede vem em cada tipo de scanner, e vai criando cenários, né? É sempre bom fazer esse tipo de brincadeira. E aí tem as duas perguntas, né? Existem dois outros nomes para movedor assim. Quais são eles, né? Igual eu falei, é o Half Open e Stealth, né? O semi-abertas e o Stealth. E aí, por fim, ele pergunta se o Nmap pode usar uma varredura assim sem permissões sudo. E como a gente viu, não, ele não pode usar sem sudo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais sobre o DP, né? Ver mais sobre NUM, FIM e o MES, e talvez até digitalização de rede ICMP. E aí tem a parte dos scripts NFs, que são interessantes, que ajudam bastante numa enumeração, principalmente para quem faz pentest, para quem gosta de fazer uma coleta de informação bem mais aprofundada, ou até mesmo um administrador de rede. Eles podem utilizar esses scripts, né? E se você tiver skills em programação, principalmente de Lua, você pode desenvolver scripts e automatizar algumas tarefas com ele, e assim fica show de bola aí para tornar o Nmap uma ferramenta mais poderosa. Enfim, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, eu fico à disposição e, e até mais.